Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor. Acenda e faz nascer e faz nascer. Sentimento me inunda, não sei dizer por dentro pra mim. Meu coração se renova e da esperança invadiu você. Quero ser manso, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra de sonda me contra o bem, espera por mim. Eu te ofereço meu canto e quero nascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então tu e seguir, caminhar e saber onde tu, esperar minha cruz.
eu ouvi tua voz, eu falar, e seguir, caminhar, e saber onde for, desde aqui e agora. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos através dessa sala virtual da nossa Casa de Amor e Caridade para mais uma palestra. Hoje nós temos nosso irmão Leandro Schecker, lá de Itaperuna, do CEPH, tá? A casa de lá. E ele hoje nos traz a palestra com o tema Penas e Gozos Futuros. Eu vou fazer a leitura agora de uma página do livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Vou abrir aqui uma das páginas. A lição é 39, com Jesus. A renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com os seus contrastes, e renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Agora gostaria de convidar todos vocês para a gente fazermos juntos a nossa prece, elevando nosso pensamento a Deus e agradecendo. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso mestre, irmão amigo de todas as horas, Maria Santíssima, sua mãe, os mentores espirituais da nossa casa, os nossos mentores, nossos espíritos protetores que nos envolvem, que todos se façam presentes neste momento, em nossos lares, onde quer que estejamos, assistindo neste momento mais uma palestra, mais uma oportunidade de estudo e de aprendizado desta doutrina maravilhosa. Pedimos, Senhor, que essa luz invada nossos lares, percorra todos os cômodos de nossa casa, abençoando a todos nós, que nós possamos também levar essas luzes aos hospitais, aos locais de sofrimento deste planeta, nos vales inferiores da espiritualidade, que todos possam receber essas bênçãos. Que nós possamos também, Senhor, levar esse conhecimento a todos aqueles irmãos menos afortunados que vivem ainda na escuridão, que eles possam ter um lampejo de lucidez e entender a necessidade da evolução, a necessidade de praticar o bem, de se elevar perante a Ti. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Boa tarde, irmão Leandro. Boa tarde, Tadeu. Seja bem-vindo à nossa casa, que Jesus te abençoe. Eu agora passo a palavra a você para essa palestra maravilhosa. É com muita alegria. Fique com Deus. Fica com ele também.
Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde a todos, aos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade, que está estabelecido na cidade de Cabo Frio. Agradeço muito pela oportunidade que a direção da casa está nos dando de poder, com um senso de responsabilidade e honra, poder, durante alguns minutos, refletirmos sobre temas à luz do Consolador Prometido. Em especial, nesta tarde de domingo, de segunda-feira, dia 2 de novembro, nós vamos refletir sobre o tema Penas e Gozos Futuros, que está lá no último livro de O Livro dos Espíritos. O livro 4 trata das esperanças e das consolações, e ele é dividido em duas partes. Ele trabalha penas e gozos terrenos, inicialmente, a partir da questão 920, e depois trabalha penas e gozos futuros, que é o tema que nós vamos trabalhar na tarde de hoje. Todos nós sabemos, meus irmãos, que o Livro dos Espíritos, como bem coloca o mestre Allan Kardec na introdução dessa obra, das 5 obras básicas, ela é a principal, ela é a base fundamental, o pilar principal do grande edifício, assim como afirma Kardec na introdução dessa obra. Ele é dividido em 4 livros. O primeiro livro, que trata de Deus, da criação, dos elementos gerais do universo. O segundo livro vai tratar do mundo espírita, onde ali nós vamos aprender sobre encarnação, desencarnação, sobre mundo espiritual, sobre emancipação da alma, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós vamos ver no livro terceiro, onde vai trabalhar ali as leis morais, que são 10, vai trabalhar a lei divina ou natural. E nós vamos ver o livro 4, onde nós acabamos de falar que o Kardec trabalha com a espiritualidade o tema esperanças e consolações. A partir da segunda obra, nós sabemos que a pedagogia de Kardec fez com que este primeiro livro, que trata de Deus, da criação dos elementos gerais do universo, Kardec vai ampliar, junto da espiritualidade, o entendimento deste conteúdo em riqueza de detalhes na obra A Gênese, onde nós vamos ver na sua publicação, que ocorreu em 1868, um ano antes da desencarnação de Kardec, nós vamos ver com maior riqueza de detalhes a explicação desse livro primeiro de O Livro dos Espíritos. No segundo livro, que trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, onde nós falamos ali da intervenção dos espíritos no mundo corporal, encarnação, desencarnação, comunicabilidade, escala espírita, nós vamos ver o entendimento mais ampliado a partir da publicação do Livro dos Médiuns, que aconteceu em 1861. O terceiro livro, que trata da lei natural, da lei divina e das 10 leis divinas que nós vamos ver ali no Livro dos Espíritos, o entendimento mais ampliado vai acontecer a partir de 1864, com a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na sua publicação inicial tinha o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir da sua segunda edição, o Kardec suprime esse nome Imitação e fica apenas Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós vamos ver que no livro 4, como eu acabei de falar, acontece o livro Esperanças e Consolações, que é o tema que nós vamos trabalhar, penas e gozos terrenos, abre este capítulo, e a segunda parte, que é o tema específico da tarde de hoje, penas e gozos futuros, onde que o Kardec nos oferece o entendimento mais amplo deste conteúdo do livro 4, no livro O Céu e o Inferno, que é o livro que vai tratar ali dessas questões relacionadas ao pós-morte, a céu, a purgatório, a inferno, a anjos, a demônios. Nós vamos ver também uma parte do livro onde Kardec dedica ao diálogo com espíritos de diversas condições de comprometimentos ou até de venturas já alcançadas, espíritos atrasados, espíritos adiantados, espíritos suicidas, espíritos agarrados a paixões, a vicissitudes. Ali nós temos uma quantidade de entidades que se manifestaram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ali tem um rico conteúdo para nós
podermos entender um pouco mais como acontece, qual é a impressão que o espírito tem da vida após a morte, da sua relação com a vida material que ele acabara de deixar. É interessante que a nossa doutrina é uma doutrina que Kardec sempre teve o cuidado de deixar bem claramente. Ela tem como ponto fundamental a fé raciocinada. Aquela fé que é capaz de encarar a razão em várias épocas da humanidade. E, encarando ela, ela não perderá o seu valor, a sua autoridade. Ela, aliás, o tempo, com o avanço do conhecimento humano, o homem tem condições de cada vez mais confirmar ainda mais este conteúdo que o Consolador Prometido nos oferece. Nós vamos entender que, a partir da questão 1 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade que é Deus, e a resposta é: a inteligência suprema é causa primária de todas as coisas. Na questão 10, a questão 13, nós vamos ver ali, para que a gente possa ter um maior entendimento acerca de Deus, do nosso Criador, ali a espiritualidade oferece ao mestre de Lyon os atributos da divindade. Ali nós vamos ver a espiritualidade, os imortais dizerem que Deus é único, que Deus é imaterial, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, onisciente, que Deus é infinito em justiça. Qualquer princípio, qualquer entendimento que choque com esses atributos de Deus, Kardec, a espiritualidade, não permitiu que esses conteúdos pudessem fazer parte da base fundamental da doutrina, de todo o conhecimento que nós temos na codificação. Veja que a doutrina ela repousa suas bases em 5 pontos básicos: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos ou mediunidade, a pluralidade das existências ou reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, muito bem explicado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos fala que há várias moradas na casa do Pai, a casa do Pai sendo o universo, as várias moradas são as várias escolas planetárias habitadas pelo universo afora, nos mais diversos níveis evolutivos e com espíritos ali encarnados temporariamente de acordo com o grau de sua evolução, eles são matriculados a essa escola planetária. E aí nós vamos ver, neste livro 4º, algumas reflexões interessantes que até eu abro a oportunidade aos irmãos que estão nos ouvindo na tarde de hoje, se quiserem fazer ao longo da nossa reflexão alguma pergunta, no final eu vou tentar responder todas aquelas que tiverem aí ao nosso alcance. A primeira questão que eu gostaria de trabalhar com meus irmãos na tarde de hoje é que, segundo o Espiritismo, existe céu e existe inferno? O segundo ponto, o que podemos entender que seja céu, caso ele exista, e inferno, na visão espírita? Um outro questionamento para nós analisarmos: quando alguém prejudica outra pessoa, basta-lhe o arrependimento? Nós temos muitos irmãos que acreditam que quando os irmãos estão ali naquele momento de agonia, já no processo de desencarnação, e eles se arrependem dos equívocos cometidos durante a sua vida corporal, eles recebem o perdão de Deus por todas as suas faltas e assim chegarão, segundo as suas crenças, na vida espiritual, chegarão com a consciência tranquila? O arrependimento por si basta? Qual é a visão espírita do arrependimento? Então, nós vamos ver mais à frente que o Kardec, porque já que este tema que está no livro 4º é tão bem desenvolvido e explorado no livro O Céu e o Inferno, nós vamos fundamentar a nossa fala, a nossa reflexão dentro dessas duas obras, o Livro dos Espíritos
e o livro Céu e Inferno. E no livro Céu e Inferno, Kardec faz a seguinte afirmação: a doutrina espírita, no que toca às penas futuras, não se baseia mais em uma teoria pré-concebida do que em suas outras partes. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em todas as coisas, ela se apoia sobre observações. E é o que constitui a sua autoridade. Nós vamos ver, meus irmãos, que quando nós vamos lá no livro A Gênese, o Kardec fala sobre os caracteres da revelação espírita, os caracteres do espiritismo. E ali, aquele capítulo inicial que abre aquela obra, ele tem um número interessante de páginas, e em uma certa altura daquele conteúdo, Kardec afirma que um dos princípios importantes da revelação espírita é a universalidade dos ensinamentos dos espíritos. O que quer dizer isso? Durante a pesquisa que Kardec fez, inicialmente ao contato com as mesas girantes, posteriormente participando de reuniões mediúnicas, ainda rudimentares, mas que foram fundamentais para que ele pudesse formar a sua opinião acerca da relação da vida material com a vida espiritual. Aquelas perguntas que eram feitas e enviadas para diversos médios em diversas partes do globo, as respostas dentro daquele mesmo tema, diante da coincidência da resposta do espírito em lugares diferentes, com médios diferentes, sobre o mesmo tema, ali se verificava essa universalidade. E aí Kardec chama isso de uma das forças da doutrina espírita. É o que fortalece a sua autoridade. E continua Kardec: ninguém, pois, imaginou que as almas após a morte deviam encontrar-se em tal ou qual situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje iniciar-nos nos ministérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou desgraçada, suas impressões e sua transformação com a morte do corpo. Numa palavra, completar sobre este ponto o ensinamento do Cristo. Ou seja, se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, a doutrina, a revelação espírita, ela vem trazer entendimento na fala de Jesus, visto que ele mesmo afirma, e o Evangelho de João nos mostra isso, que ele iria, mas não nos deixaria órfãos, porque enviaria o Consolador prometido, que nos traria ensinamentos que nós não estávamos em condição de entender na sua época de encarnado na Terra. É muito fácil de nós entendermos essa fala de Jesus. Se Nicodemos foi educado numa das melhores escolas de sua época e era um dos mais respeitados doutores da lei da sua época, ele teve uma dificuldade de entender quando interrogou Jesus sobre o reino de Deus. Quais características era do reino de Deus? E Jesus falaria para ele que era necessário nascer de novo. Então ele diz para Jesus: como pode um homem velho voltar para o ventre de sua mãe? Meus irmãos conhecem essa passagem. E Nicodemos teve dificuldade para entender, ele sendo doutor da lei, tanto que Jesus fecha o diálogo, dizendo para ele: tu és mestre em Israel e desconhece estas coisas. Jesus estava cobrando dele aonde está o teu conhecimento da escola que te formaste. Ele era para ter um conhecimento a respeito da relação nossa com as vidas sucessivas, mesmo que fosse um entendimento rudimentar da sua época, mas já era ensinado, e ele teve dificuldade em entender. Agora, imagine a grande multidão. Então, foi necessário que essas verdades fossem 18 séculos depois, através da codificação de Kardec, pudessem chegar até nós. Então, não se trata aqui de um relato único, ou seja, a doutrina espírita, ela não herda de outras filosofias, de outras religiões milenares, mesmo aquelas que falavam da reencarnação. Os hindus, eles têm a certeza a respeito da reencarnação. Os antigos egípcios acreditavam na reencarnação. Os budistas, mas o espiritismo não herda dessas religiões os seus pontos fundamentais.
Não, a doutrina espírita formou a sua própria estrutura doutrinária através da revelação destes espíritos. Espíritos de escola, sim, que foram aqueles que sustentaram o trabalho do ponto de vista espiritual, e aqueles carregadores de piano, que eram espíritos sofredores, que vieram trazer os seus relatos de como era a impressão na vida espiritual. Então, não se trata aqui de um relato único de um espírito, mas de centenas, milhares de espíritos que vieram através de comunicações dadas em mais variados lugares e principalmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ali o Kardec nos fala que não se trata de um relato único que poderia ver as coisas somente no ponto de vista daquele espírito em particular, sob um único aspecto, ou estar ainda dominado por preconceitos terrestres, nem de uma relação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se trata de ilusões e, com frequência, apenas o reflexo de uma imaginação exaltada, mas se trata de inúmeros exemplos fornecidos por todas as categorias de espíritos, desde aqueles espíritos ali da segunda ordem, como espíritos principalmente da terceira ordem, que são a grande maioria dos espíritos que se encarnam no planeta Terra, que ainda é uma escola que está em transição para o mundo regenerado. Então, esses espíritos de diversas categorias, de alta e de baixa escala, com a ajuda de diversos intermediários, de diversas partes do globo, trouxeram para nós esta revelação, trouxeram para nós o Consolador. E aí, no Céu e Inferno, Kardec traz um trechinho que ele fala da intuição das penas futuras. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que tivesse feito neste mundo. Por quê? Porque está no nosso inconsciente. Nós já passamos por outras doutrinas, por outras filosofias que nos ensinaram isso. Isso vem, essa crença, desde que o homem está encarnado no globo e teve o contato com os seres que receberam a missão. Mesmo aqueles que seguiam doutrinas pagãs, até a vinda de Abraão, que traz a missão de um Deus único, o homem traz no inconsciente este entendimento, que depois da morte, o que vai esperar para ele é uma condição feliz ou infeliz, segundo o grau do bem ou do mal que ele tenha feito, plantado na terra. Mas a ideia que ele faz a respeito, ou que em relação com o desenvolvimento do senso moral e com as noções mais ou menos justas que possuía de bem e de mal. As penas e as recompensas são um reflexo dos instintos que nele predominavam. E aí o Kardec vai fazer para nós uma analogia a respeito que as religiões cristãs que antecederam a doutrina espírita, eles herdam o conhecimento das doutrinas pagãs e trazem ela para a doutrina cristã. E isso ocorre principalmente a partir do ano 593, né? E alguns concílios que aconteceram, onde a igreja traz o conhecimento pagão acerca da vida após a morte e enriquece de uma forma negativa, se assim podemos dizer, aumenta, né, ainda um pouco mais as atrocidades que o inferno pagão apresentava, eles aumentaram ainda um pouco mais as características de punição eternas, no caso de espíritos que vão para o inferno. Então, Kardec fala assim, o inferno dos pagãos, descritos e dramatizado pelos poetas, é o modelo mais grandioso do gênero e se perpetuou, projetando-se como os dos cristãos, que teve também os seus poetas. Comparando, podemos encontrar, salvo os nomes e algumas variações de detalhes, numerosas analogias entre eles. Num e outro, o fogo material é elemento básico das torturas, porque simboliza os mais cruéis sofrimentos. Mais coisa estranha os cristãos conseguirem, em diversos sentidos, exagerar o inferno dos pagãos. O inferno cristão tem por toda parte as caldeiras ferventes, cujas tampas os anjos erguem para verem as contorções dos condenados.
Deus ouve sem piedade os gemidos destes pela eternidade. Veja a anotação que o Kardec faz no céu e inferno. E aí nós vamos lembrar do Evangelho de Lucas, onde ele nos conta aquela passagem do mal rico, a parábola do mal rico, que tem como personagem principal o mal rico e aquele leproso, cujo nome era Lázaro. E ele se fartando de todos os seus pertences materiais, e aquele leproso em expiação, se alimentando das farpas que sobravam, do resto. E diz o texto que os cães ali lambiam as suas úlceras, as suas feridas, e ambos desencarnam. Chegando no plano espiritual, a simbologia do céu seria o seio do Abraão. E este leproso, como foi resiliente na sua expiação, ele cumpriu bem o seu papel, ele vai para o seio de Abraão, que seria o céu. Estava envolto de uma luz, enquanto aquele mal rico que só usou as riquezas de Deus, que estava sob ele recebeu só apenas como usufrutuário destes bens, mas viveu uma vida egocêntrica e orgulhosa, ele vai para o inferno e ele pede a este leproso que pudesse suavizar as suas dores. E aí, na parábola, Abraão diz que um abismo os separava. O leproso não podia socorrer e ele não poderia ir onde estava o leproso agora no seio de Abraão. Ali nós vamos ver, meus irmãos, interessantes situações e características que vão ao encontro da revelação espírita, como, por exemplo, ali Jesus coloca por terra a crença que depois da morte os espíritos dormem esperando o retorno de Jesus para um possível julgamento final. Ali fica claro que o espírito não somente dorme, ele não dorme, e ele está consciente de tudo que ele fez e viveu durante a sua última encarnação. Tanto que no final da parábola, ele pede a Abraão para que ele pudesse avisar os seus 5 irmãos que viviam uma vida tal qual a que ele vivia, a que ele acabou de viver, para que eles pudessem mudar de vida, para não sofrer o que ele estava sofrendo. E Abraão disse para ele tem Elias, Moisés e os profetas, se eles não crerem neles, não vão crer em ti. Ou seja, ali Jesus deixa bem claro que não há uma proibição dos desencarnados comunicarem com os encarnados. Só que naquela época não teria eficácia, porque eles não tinham entendimento a respeito da comunicabilidade, da imortalidade. Quem iniciou esse entendimento foi Jesus, através dos seus 3 anos de missão junto de nós. E aí, nós vamos mais à frente, me faz até lembrar uma história que eu não poderia deixar de contar para os meus irmãos. Eu tenho um amigo que é expositor espírita, ele é de uma família de 12, e pelo menos eram 12, 10 irmãos protestantes, a mãe protestante, ele espírita, e um filho acabou desencarnando, um irmão desencarnando vítima do alcoolismo. E a mãe sempre combatia junto a ele que ele iria para o inferno porque ele estava no espiritismo. E certo dia, a mãe insistia tanto nesse tema que ele disse para ela assim: mãe, a senhora tem certeza que a senhora vai para o céu? Aí ela disse: eu tenho certeza que eu vou para o céu. Agora você, eu tenho certeza que você não vai. Aí ele disse para ela assim: mãe, eu pergunto para a senhora, se a senhora for para o céu, como é que a senhora vai sentir alegria no céu se o meu irmão, que é filho da senhora, morreu de uma forma onde ele não vai ter entrada no céu, ele vai para o inferno também junto comigo. Viveu uma vida no alcoolismo e morreu pelo alcoolismo. Como é que a senhora vai sentir alegria no céu? Aí ele pegou, ela deu um soco forte na mesa e disse para ele assim: eu não me lembrarei de nada. No céu a gente não lembra de nada que acontece na terra. Aí ele falou assim: mas mãe, é assim, os vínculos de família então se perdem. A gente vê que a própria parábola de Jesus deixa claro que a gente se lembra assim. E aí, quando ele disse assim, ela deu um soco na mesa e disse para ele: você me respeita, porque eu ainda sou sua mãe. Ou seja, meus irmãos, muitos irmãos, quando convidados a uma reflexão mais racional a respeito da fé, de um texto,
muitas das vezes não tem a capacidade de entender, e a gente tem que respeitar isso. Cada pessoa está num grau de evolução de entendimento. Como diz Emmanuel, cada espírito tem o seu tempo de entendimento. Mas nós, espiritistas, nós estamos tentando entender, através da revelação, como que acontece todos esses mecanismos, toda a nossa relação da vida material com a vida espiritual. Na questão 965 de O Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou aos imortais: tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Porque, na crença de outras religiões, o céu e o inferno seria um ponto marcado no universo. O inferno seria nas entranhas da terra, onde haveria ali lagos de enxofre, né, muito sofrimento, muita dor. E há alguma coisa de material neste sofrimento da alma após a morte? E a resposta dos imortais: não podem ser materiais, diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Como o sofrimento vai ser material se a alma não é material? Leandro, mas no livro Céu e Inferno, o Kardec, interrogando um espírito suicida, quando o Kardec diz para ele que ele está morto, ele fala: mas eu morto? Como eu posso estar morto? Eu sinto os vermes corroer o meu corpo. E ali fica claro, meus irmãos, que aquele espírito, ele estava ligado ao seu corpo material, recebia as impressões do corpo material como se estivesse encarnado, mas por conta do seu comprometimento de consciência. Depois do desencarne, o espírito, quanto mais desligado da vida material, menos dificuldade terá de sofrer as impressões da vida material após o seu desencarne físico. Mas, se este espírito for um espírito muito ligado à vida material e ainda agravando a sua situação, uma situação como deste espírito, de suicídio, direto ou indireto, de um ser muito materialista, de um ser muito egocêntrico, de um ser, às vezes, muito preconceituoso, radical nos seus pensamentos, ele sentirá, durante um tempo mais curto ou mais longo, as impressões da vida material. Quantos espíritos, quando desencarnam, ligados a um determinado vício material, a um determinado alucinógeno, precisam usar de encarnados que também têm estes hábitos, e ali inicia um processo de vampirização para a satisfação dos prazeres viciosos que ele ainda não trabalhou. Ele não tem um corpo para se viciar, então ele precisa de um medianeiro para fazer isso, e usa aquelas pessoas que estão ligadas a estes vícios, que ele tem uma empatia ainda por eles. Então não poderia ser de forma nenhuma material este sofrimento. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Como que a alma vai queimar no inferno se ela é imaterial? Nós sabemos que aquelas chamas que queimavam, e muito bem relatado no Evangelho, na parábola do mal rico, são as chamas de consciência. Hoje nós temos esse entendimento. Naquela época, essa figura foi utilizada trazendo a herança do que no Antigo Testamento ensinava. São 1000 vezes mais vivos do que o que experimentais na Terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, olha só esse detalhe. O espírito, uma vez liberto. Liberto do quê? Liberto das impressões da vida material. Espírito sente sede? Espírito sente frio? Espírito sente fome? Isso são impressões que estão ligadas ao ser encarnado. Mas ele pode sentir frio, fome e sede no mundo espiritual, se ele estiver ainda impregnado da influência do mundo material. Agora, se ele estiver espírito desencarnado, sem as impressões do mundo material, não vai sentir fome, nem sede, nem frio, porque isso são circunstâncias ligadas a um corpo físico, que ele já não tem mais. Na questão 961, Kardec perguntou aos espíritos qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte, a dúvida, o temor ou a esperança? Aí a resposta dos espíritos: a dúvida nos céticos, empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. E aí, mais à frente, nós vamos explorar
na questão 963 e 4, onde Kardec perguntou à espiritualidade: com cada homem individualmente Deus se ocupa? Deus se ocupa de cada ser encarnado na Terra e desencarnado? Não é ele muito grande e nós muito pequenininhos para que cada indivíduo em particular tenha os seus olhos alguma importância? E a resposta dos espíritos mortais a Kardec: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é pequeno demais. E na 964, ele faz a seguinte pergunta: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Estes atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? E aí, meus irmãos, alguns companheiros que vieram de outras escolas doutrinárias, foram criados em outras escolas doutrinárias, às vezes o pai falava assim com o filho: olha, meu filho, Deus está te vendo, Deus vai ficar aborrecido com você, olha que Deus vai virar as costas para você, olha que Deus vai te castigar, olha que Deus isso, olha que Deus aquilo. Quantas das vezes nós recebemos esse tipo de instrução dos nossos pais e às vezes até mesmo de líderes religiosos? É a forma que eles entendiam. Mas a resposta que os espíritos dão a Kardec: Deus tem suas leis a regerem todas as nossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo, por exemplo: foste guloso, vou te punir. E ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Ou seja, todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus que está na nossa consciência, está muito bem colocado na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na vossa consciência. Todas as vezes que nós infringimos essa lei, nós estamos, cada ação tem uma reação. E nesse processo de justiça e de sabedoria de Deus, se eu me alimento de uma forma desregrada, eu vou descontrolar as minhas taxas das mais diversas: glicose, colesterol, triglicerídeos. E eu vou contrair o quê? Posteriormente, enfermidades. Castigo de Deus? Não. Se eu pegar um carro, se eu me alcoolizar, aí eu pego o carro e vou dirigir o carro, bato numa árvore e desencarno. Castigo de Deus? Não. Ah, mas eu nunca fumei, eu nunca bebi, sempre levei uma vida saudável e apareceu um tumor em mim maligno. Castigo de Deus? Não. Se não fumou, não bebeu, não desregrou nessa existência, desregrou na existência passada, e o corpo, nessa atual encarnação, está expurgando estes males, porque eles estavam muito bem somatizados no perispírito, que é onde nós imprimimos todas as nossas ações negativas, como também as ações positivas, nos gerando saúde espiritual ou enfermidade no espírito. Mais à frente, nós vamos ver a 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Vocês se lembram que nós iniciamos a nossa fala falando a respeito daqueles que acreditam que o arrependimento, na hora, estou ali agonizando, desencarnando, aí eu me arrependo de todos os meus pecados. Vem, às vezes, uma pessoa, um líder religioso, e me dá a bênção. Por si só, esse arrependimento basta? É a pergunta que Kardec faz: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? E a resposta da espiritualidade: fazer que já na vida atual o espírito progrida. Por quê, meus irmãos? Porque o arrependimento é um sinal de princípio de humildade. É onde eu admito que errei. Aonde eu verifico ali que eu falei comigo, com outro, com a lei. Já é um princípio de evolução. Mas por si só basta? Se tiver tempo para reparar suas faltas, eu me arrependi. Se eu tiver tempo na encarnação para reparar as faltas, ótimo. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se.
Mais à frente, nós vamos ver no Código Penal da Vida Futura, dentro do livro Céu e Inferno, onde ele trabalha essas penas futuras, o Kardec vai falar sobre o arrependimento da seguinte maneira: o arrependimento ele é o primeiro passo para a regeneração. Mas não basta por si mesmo. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Mas, Leandro, se eu me arrependi, se eu pedi perdão à pessoa que eu feri, ele me perdoou, estou quite com a lei de Deus? Não. É necessário, mesmo que ele tenha me perdoado, que eu expie essa falta para que eu possa, reparando ela com os meus pensamentos e atos novos. Porque, meus irmãos, se nós nos arrependermos do erro, mas não nos reeducarmos, porque, reparem, a negação de Pedro fez com que Pedro sentisse culpa. A partir do momento que aquele galo cantou pela terceira vez, ele cai profundamente no remorso. Mas naquela queda renasce um homem novo, um homem liberto dos seus preconceitos, um homem liberto daquela daquela falsa condição de superioridade que até então ele acreditava que tinha. Ali nasce um homem novo, assim como nasceu Saulo, ao se permitir, ao encontrar Jesus, uma vez que ele carregava na sua consciência o peso de perseguir cristãos e de diretamente ser responsável pela execução de Gesiel, que foi aquele que Pedro deu o nome de Estevão. Naquela estrada de Damasco, vira-se a página de Saulo e nasce um novo homem, Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas ele precisou expiar para reparar os seus erros perante aqueles que ele feriu lá atrás. E aí Kardec continua: o arrependimento suaviza os travos da expiação. Por quê? Se eu carregar a culpa, o remorso no lugar do arrependimento, eu fico vinculado, algemado ao erro. E isso não me promove. Isso nada mais é do que ficar abrindo uma ferida. O arrependimento é a possibilidade de medicação que inicia o processo de cicatrização desta ferida aberta. Somente a reparação, porém, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Se as coisas não fossem assim, o perdão concedido seria uma graça, não uma anulação. Veja as características que Kardec apresenta a respeito do arrependimento e do perdão. Então, somente a reparação, porém, pode anular. Somente a reparação, porém, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Se as coisas não fossem assim, o perdão concedido seria uma graça, não uma anulação. Então, é a explicação que ele nos traz no Código Penal da Vida Futura. Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 1002, ele fez a seguinte pergunta: que deve fazer aquele que, chegando à hora da morte, reconhece as suas faltas, quando já não tem tempo de os reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Resposta da espiritualidade: o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não absolve. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais lhe fecha, ou seja, ele terá um futuro pela frente para expiar e para reparar o mal que ele tenha feito contra si e contra os seus irmãos. Mais à frente, meus irmãos, nós vamos na questão 1007, onde o Kardec perguntou à espiritualidade: haverá espíritos que nunca se arrependeram ou que nunca se arrependem? Há espíritos de arrependimento muito tardio. Pretender-se, porém, que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso. Seria, meus irmãos, negar a onipotência de Deus, porque Deus nos criou simples e ignorante para atingirmos a perfeição, para a felicidade plena. Entender que um espírito vai ficar no atraso eternamente é entender que Deus não tinha onisciência e nem a onipotência, porque um dos seus filhos é aquela mesma
crença dos anjos decaídos. Se Deus criou o anjo, o anjo é um espírito puro. Se ele trai a Deus, houve uma falha de Deus para quem acredita nisso, dessa maneira. Porque Deus não teria a onisciência de saber que um dos seus anjos trairia? Sabia. Mas o anjo não é um espírito puro, como ele poderia sentir ciúme de Deus? Se ele conspira contra Deus, ele não é puro. Se ele não é puro, ele não é anjo. O próprio Cristo nos afirmara que nenhuma de suas ovelhas se perderiam. Todas as ovelhas, aquelas transviadas, quando trazidas para o caminho do rebanho, mais alegrias trazem ao Senhor. Ensinamento do Cristo. Então, Espírito São Luís, a pergunta que Kardec fez, haverá espíritos que nunca se arrependem? A resposta de São Luís, há espírito de arrependimento muito tardio. Pretender-se, porém, que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso, como alguém que dissesse a uma criança, você jamais será adulta. É irresistível o chamamento da lei de progresso. É impossível deter a lei de progresso, porque ela é imutável, ela é regida por Deus. Na questão 1009, e a resposta da 1009, quem dá é Santo Agostinho a Kardec, ele perguntou à espiritualidade, Santo Agostinho respondeu: assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Ó, meus irmãos, seria incompatível crer que uma existência que fosse de 100 anos, 100 anos, um espírito vá, se ele teve felicidade durante essa encarnação, que ele vá sofrer eternamente por uma vida de 100 anos, no crime, na paixão, no vício. Imagine, meus irmãos, a lei de Deus ela é muito mais sábia, ela é perfeita do que a lei do homem. É colocar a lei de Deus abaixo da lei humana, crer que o espírito que levou uma vida em desregramento com a lei divina, que ele vai eternamente sofrer penas, sofrimentos por conta de uma encarnação, de uma existência no erro. Então, a resposta de Santo Agostinho: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de um erro não seria negação da bondade de Deus. O que Jesus pregou? E ele, sendo médico de Deus, pregou para todos nós a necessidade da observância do perdão. Ó Pedro, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Como que Deus vai, através de Jesus, trazer ensinamentos para nós, dizer para nós que o perdão é o caminho que nos conduzirá à felicidade, mas ele mesmo não trabalha o perdão no seu comportamento? E aí Santo Agostinho diz assim, que é com efeito a duração da vida, ainda quanto de 100 anos, em face da eternidade. E aí ele acrescenta uma observação interessante. Eternidade? Compreendei bem essa palavra? Nós não temos, meus irmãos, Jesus. Nós temos 2020 anos que Jesus nasceu. 2033, 2030, daqui 10 anos, nós vamos completar aí quando ele começou a sua jornada, a sua peregrinação, trazendo a boa nova. Imagine a eternidade sofrendo. Então é isso mesmo que Santo Agostinho nos fala. Sofrimentos, tortura sem fim, sem esperança por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os vossos antigos tenham considerado o Senhor do universo um Deus terrível. Um Deus cioso e vingativo concebe-se na ignorância em que se achava atribuída a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade. Veja que o centro espírita é amor e caridade. A misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia Deus carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Ou seja, a relação de Deus conosco seria assim, ó, faz o que eu digo,
mas não faz o que eu faço. Poderia jamais, meus irmãos. Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer com a duração das penas, dependa dos esforços do culpado. Não está toda a sublimidade da sua justiça, da unidade da bondade? Aí que se encontra a verdade, a sentença, a cada um segundo as suas obras, meus irmãos. Nós vamos aprender através das claridades do Consolador prometido, meus irmãos, que Deus é amor. Assim definiu João, o apóstolo amado. Deus é amor. Deus é aquele Deus apresentado por Jesus, que faz o sol brilhar sobre a cabeça, sobre a fronte do justo e dos injustos, que se um filho pedir um pão, ele jamais dará uma pedra, independente se esse filho é obediente ou desobediente. Ele jamais dará uma serpente àquele que pediu peixe. Nós, na condição de espíritos imperfeitos, impregnados de vicissitudes, de paixões, imperfeitos que somos, temos 2 filhos, um obediente e um desobediente, um que nos traz alegria, o outro só nos traz tristeza. Um que é uma maravilha, o outro só nos causa preocupação. Nós vamos usar 2 pesos, 2 medidas, meus irmãos. Nós vamos dar tudo de bom para o filho que é bom, e para aquele filho pródigo nós vamos cada vez mais ainda aumentar a desgraça dele? Jamais. Agora, vamos nos comparar com Deus? Deus é infinito amor. Deus não nos pune. Deus criou leis para que sejam observadas e cumpridas, vivenciadas. A sua lei é de educação, jamais de punição. Visto que o espírito que há na sua programação reencarnatória, às vezes uma inspiração dolorosa, porque muito mal fez ao seu semelhante em outras existências, se ele se despertar na atual existência, através da vivência da fraternidade, da caridade, do amor, não haverá a necessidade que ele sofra tudo aquilo que está no planejamento reencarnatório dele, porque ele já está aprendendo a lição. Se ontem ele fez irmão sofrer, hoje ele está vivendo a consolação, a compaixão, o amor, a fraternidade. E ainda assim Deus vai puni-lo? Não. Deus vai oferecer a ele todos os recursos para o seu reerguimento, porque Deus nos ama e Deus quer que nós triunfemos sobre o nosso semelhante? Não. Sobre nós mesmos. Meu muito obrigado, meus irmãos, por essa 1 hora de reflexões sobre este tema tão importante e que a doutrina espírita nos oferece um universo de entendimento para que possamos compreender a nossa relação com a vida espiritual, o pós-morte, o retorno à vida, como que funcionam as leis de Deus justas e misericordiosas sobre cada um de nós, para que possamos apagar aquela imagem do Senhor dos Exércitos, do Senhor que ama e odeia, do Senhor que protege e persegue. Não. O Deus apresentado pela doutrina espírita é o Deus de Jesus, é o Deus que João definiu como sendo o amor. Muita paz para todos, uma boa tarde para todos os meus irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. Muito obrigado. Amigo Leandro, boa tarde, obrigado pela palestra. O Centro Espírita Amor e Caridade te agradece pela sua participação. Essa excelente palestra, excelentes ensinamentos que vai nos fazer refletir e nós vamos poder, com isso, nos ajudar cada vez mais na evolução espiritual. Queria te convidar agora para fazer nossa prece de encerramento, tá bom? Muito obrigado, Thales. Sentindo a presença desses trabalhadores do Cristo,
que sustentam este edifício chamado amor e caridade. Este edifício consagrado a ser uma oficina de almas, um hospital de almas, uma escola avançada da espiritualidade. Que os seus alicerces possam estar robustos no amor e na caridade. Que a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas possam ser observadas pelos seus frequentadores, porque o centro espírita é o legítimo representante da doutrina espírita na sociedade. A nossa bandeira é o fora da caridade. Não há salvação. O acolhimento, o amor, o aconchego aos sofredores, seja do plano físico ou do plano espiritual, devem ser observados estes postulados, essas práticas em toda a casa espírita. E nós que possamos cada vez mais, aprendendo essas lições que nos incomodam, que nos tiram da ociosidade, que nos tiram de crenças que faziam crer que o céu viria a troco apenas da misericórdia e da graça. Não. É o a cada um segundo a sua obra. Faz a tua parte que eu te ajudarei. E nessa conexão virtual, onde nós sentimos a presença desses amigos trabalhadores do Cristo, que é essa vibração que nos aconchega, que nos harmoniza, que nos traz paz, possa chegar ao lar de cada irmão que nos ouve. Mas também daqueles que estão vivendo suas vidas sem sequer se darem contas que, neste momento, vários canais estão trazendo ensinamentos que nos convidam a uma reflexão sincera sobre a vida. E que eles possam ser invadidos com essa suavidade de paz, de conforto e de luz. Que cada lar onde haja contenda, desarmonia, vicissitudes, luto, dessas mais de 160 mil famílias no Brasil e no mundo que sofrem com a perda dos seus entes queridos pela Covid, que possam receber o aconchego do Pai Celestial, de Jesus, nosso amigo de todas as horas. E a todos meus irmãos, muita paz no coração. Meu muito obrigado, meus irmãos.